são um casal muito querido para nós aqui na escola, nos ajuda muito com toda a experiência que tem. Esse título é bem significativo, 11 filhos e um segredo, já revela muito de quem são. Tem 32 anos de casados. A Andrea fez recentemente o mesmo curso que o Sérgio e eu fizemos de acompanhamento e orientação familiar em Barcelona. Então, tem muita experiência também acadêmica para orientação familiar. E o Fábio fez um curso anterior, porque esse que nós fizemos não existia na época que ele fez, não que ele tenha feito há muito tempo, mas não, mas foi mesmo há muito tempo. Foi mesmo há muito tempo. Que era de educação familiar. Mas no fim os temas todos se encontram e são de muito interesse e aproveitamento para nós aqui na escola. Eles lançaram um livro, me ajudem, o nome é grande, né? Como é grande esse mistério. Grandes Mistérios. Grande este mistério. Então, que está à disposição ali no fundo para quem desejar adquirir. E ao final dessa palestra, eles vão estar aqui para autografar. Essa é a maravilha de tê-los, de serem nossos. Então, eu passo a palavra, agradeço muito. Fala você primeiro? Pode ser, vocês. Pode ser, tanto faz. Então, sejam bem-vindos. Obrigada, Camila. Bom dia, todo mundo. Eu queria só fazer um esclarecimento, porque vocês podem pensar assim, né? Esses dois pais chegaram no colégio ano passado e estão sentando já na janelinha, né? Então, eu queria contar para vocês que a gente era do Colégio de Campinas, o Colégio de Campinas, que era o irmão do Colégio Nauta, o irmão do Colégio Catamarã. Nossos filhos estudaram no colégio por 14 anos, né? Então, a gente está inserido nesse método faz muitos anos. Nosso terceiro filho, que hoje tem 26 anos, foi aluno, foi a primeira turma do Colégio de Campinas. Então, a gente vem nesse método do colégio faz muito tempo. E a gente se mudou, nós acabamos se mudando de Campinas para São Paulo, exclusivamente pelo colégio. O Fábio já trabalhava aqui, podia continuar viajando tranquilamente, tínhamos a nossa vida lá, mas não tínhamos mais o colégio. Então, resolvemos vir para São Paulo exclusivamente por isso, né, Fábio? Exatamente. Isso mesmo. Bom dia, gente. De fato, olha, quando em palestra, eu confesso que eu prefiro falar em pé, porque sentado eu fico meio amarrado. Mas aqui eu não queria que fosse palestra, eu queria que fosse uma conversa com sabor de conversa de família. Então, até se vocês permitirem, nós vamos ficar aqui sentados mesmo, para que dar isso aqui um tom bem familiar de bate-papo com vocês. E quando esse tema, 11 Filhos e um Segredo, nós falamos pela primeira vez numa palestra em Londrina, tinha alguém bem marqueteiro lá que colocou dessa forma, eu achei bem interessante. Sem prejuízo de nós vamos falar disso, daquilo que abordamos naquela ocasião, mas como eu dizia, eu pensava durante esses dias o que a gente poderia falar com vocês sobre, falar com vocês nessa manhã. A Andrea já contou uma partezinha de termos participado também de um colégio com esse método, somos encantados com esse método, mas eu queria também um pouco contar, ao mesmo tempo que a gente vai transmitir aquilo que vamos falar para vocês, a gente contar um pouco da nossa história e de onde surgiu essa ideia de um livro a partir dessa história. Eu lembro uma vez, vamos falar de namoro daqui a pouco, mas eu não consigo ter muita ordem para falar, se você para falar dos temas, mas eu lembro de uma vez quando não, acho que vamos deixar aqui mesmo. Um casal bem jovem, né? Eu tinha lá meus 20, Andréia 16 anos. Um casal bem apaixonado, uma praça, um coreto, uma cidadezinha chamada Tabapuã, que hoje tem 12 mil habitantes. Tá certo que a Andréia eu brigo um pouco por conta disso. Eu falo que é 12, ela fala que é 8, e aí acho que o BGE acaba ficando no meio dessa história. E quando conversávamos de tudo, e eu não sei porquê, sabe quando o papo flui descontraídamente de um casal de namorados, de repente surgiu o assunto de filhos. E aí a Andréia, lá com seus 16 anos, falou, olha, eu queria ter um monte, eu queria ter uns 5. E já olhou para mim,
para ver a minha reação. E não foi das mais estarrecedoras as minhas, não. A minha reação. Falei, olha, eu também nunca pensei num número, mas o que eu gostaria é que eu detesto ficar sozinho. Então eu gostaria que quando o último estivesse saindo de casa, os netos já estivessem chegando. E aí que vem as coisas que Deus faz com a gente, né? As peças que a gente pega, porque em vez dos 5 vieram 11, e o último nem tinha nascido quando chegou a primeira neta. Então Deus mudou um pouquinho o nosso plano, que de certo modo começou dessa maneira. Muito bem, então, você talvez pode perguntar, bom, mas e de onde que surgiu também essa ideia desse livro, né? Nós temos, a Andréia e eu temos alguns cursos que a gente gravou durante essa nossa trajetória, e um curso também a gente falou, puxa, agora eu queria fazer uma coisa um pouco mais completa, meio que fosse assim, não uma autobiografia, até porque não se trata disso, mas o que vocês fizeram? Né? O que vocês fizeram com a família de vocês para chegar onde vocês estão? E uma ideia de compartilhar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós estudamos e aquilo que nós nos esforçamos para viver. Claro que, olhando agora, a gente vê que tem mais erros do que acerto, mais erros tentando acertar. Então fizemos esse curso, não teve lá muito sucesso de vendas, mas não é isso que importa, mas o fato é que, olha, esse curso podia virar um livro. E o livro nasceu dessa forma, a editora tem um trabalho de transcrição, a gente revisava, e também, de novo nós vemos como que Deus faz as coisas, porque se dependesse de sentar e escrever esse livro, talvez ele fosse sair daqui uns 10 anos depois da minha aposentadoria, ou seja, que também se for na compulsória, né, Daniel, acho que vai demorar um pouquinho ainda. Então, aí saiu dessa forma, desse curso que nós transcrevemos. Mas muito bem, agora chega de enrolação e não vamos frustrar as expectativas de vocês e ver o que nós acreditamos, o que nós queremos compartilhar com vocês. Muito do que nós vamos falar pode ser aquilo que nós acreditamos e também aquilo que, vamos falar do namoro. Pô, Fábio, vai falar do namoro? Acho que todos nós que estamos aqui já passamos dessa fase. Só que não. Pode ser que ainda que durante o nosso relacionamento podemos também resgatar e manter muito da fase do nosso namoro. Mas claro, nós precisamos falar também para os explicar às nossas filhas e aos nossos filhos o que é o namoro, como se vive o namoro. Eu me lembro quando o marido da minha o marido da nossa filha mais velha, ele, talvez pela educação oriental deles, um pouco mais levar mais a sério as coisas, inclusive de família, eles começaram a namorar e ele fazia questão de vir pedir namoro. Muito bem, então vou assumir um papel sério ali, né? Gostaria de namorar com a Carol, etc, né? Mas já que você me deu a deixa, eu vou dizer então o que eu penso com relação o que eu penso em relação ao namoro. Eu falei para ele, e ele me ouvindo, olha, o namoro ele serve para responder a uma pergunta muito simples. Essa mulher, ou esse homem, merece que eu me entregue a ele incondicionalmente para o resto da minha vida? Na hora que der para responder essa pergunta, você está pronto para dar o passo seguinte. Tá bom, ele olhou para mim, bom, eu estou só pedindo em namoro, tá? Tá bom, mas já que está pedindo namoro, serve para isso. É bom que deixe esse recado. E quando falamos disso, eu não vou monopolizar, tá bom? E quando falamos disso, eu gosto de deixar claro, talvez você já tenha ouvido a gente falar isso em outra ocasião, mas eu sempre gosto de retomar esse tema. E, aliás, vocês viram que tem, você e a Camila viram que tem isso no curso que vocês fizeram, uma das aulas, que eu dei uma bisbilhotada lá nas aulas para saber se eram os mesmos que eu fiz em 2010, tá? Já faz algum tempinho, sim. E
das fases do amor conjugal. Eu gosto sempre de retomar esse tema porque ele traz um alento para a gente. E que fases são essas do amor conjugal que a gente precisa estar muito claro, até para a gente se situar no nosso relacionamento e para a gente transmitir isso aos outros. A primeira fase do amor conjugal, vamos chamar assim, é uma fase de atração. Aquela pessoa simplesmente me atrai, não sabemos muito por quê. Não sei se é a flechada, o que é essa atração. Ela pode se dar entre pessoas próximas ou pode se dar até com uma estrela de Hollywood, por exemplo. Claro que se for com uma estrela de Hollywood, provavelmente não vai passar disso. Isso daí. Aliás, sempre que eu conto sempre que eu falo disso, eu lembro da história de um filho nosso, que a gente estávamos lá na TV, lá fora de casa, assistindo o Extraordinário, né? Não lembro. Assistindo o Extraordinário. E aí, uma das meninas estava lá, já gritou, a Andréia estava na cozinha preparando uma refeição, falou: mãe, o papai tem uma crush. Aí a Andréia lá: ah é, filha? Qual é o nome dela? Aí ela respondeu: Julia Roberts. Aí a Andréia já falou: bom, realmente não representa o menor risco para o meu casamento isso. Então, essa pode. Aí o nosso adolescente filho, que estava então adolescente, né? Falou assim: como assim essa pode? Pegou lá, já pegou meu celular, já foi no WhatsApp. Ô, Maria Clara, como escreve Robert? Acho que ele não achou o contato dela no meu WhatsApp. Mas essa fase da atração, claro, conosco, como não foi com uma estrela de Hollywood, mas essa pessoa bem concreta que está aqui, ou enfim, aquela pessoa que temos ao nosso lado, ela passou de uma simples atração, uma conversa, depois outra, a gente começa a abrir a nossa intimidade, e a partir do momento que nós compartilhamos a nossa intimidade, eu conheço aquela, falou, puxa, é bom estar com você, né? Cada vez eu me encanto mais, senão não teríamos. Cada vez eu me encanto mais com essa pessoa conforme eu conheço a sua intimidade. Essa é a fase que diríamos do sentimento, da afetividade, vamos assim dizer, que é muito boa. E só que talvez o grande problema de muitos relacionamentos que nós vemos hoje, e não só do nosso tempo, é que ele fica na primeira ou nessa segunda fase. Esquece que é necessário ter uma terceira fase. Num determinado momento, eu olhei para a Andréia, e ela também para mim, falou: não só eu te amo muito, não só é muito bom estar com você, mas eu quero assumir um compromisso de querer te amar cada dia mais para o resto da minha vida. Esse compromisso, ele se faz necessário, porque não basta aquele sentimento que vai e vem. Mas, de certo modo, a partir desse momento, eu não só olho para ela e digo eu te amo, como eu quero te amar cada dia mais. E é imprescindível essa fase do compromisso. Estamos falando nada mais, nada menos do que o casamento. Mas quando nós falamos dessas fases, às vezes fica uma ideia errada de que uma vai superando a outra que vai ficando para trás. Então, o sentimento jogou fora a atração, e o compromisso jogou fora o sentimento. Agora é só um compromisso árduo. Bom, casei, não tenho o que fazer, né? Agora assumir esse compromisso, tem que honrar, e o sentimento deixa de ter importância. Grande erro esse. Porque, assim como na idade de uma pessoa, num relacionamento conjugal, cada fase, cada idade tem a sua cor e o seu sabor. Que pode ser que esse compromisso, ele alimenta esse sentimento em pequenos gestos do dia a dia. Um presente, de vez em quando, faz tempo, né? Pois é, né? E a linguagem do amor dela é o presente. A minha é palavra de afirmação, tá bom? Já anotei. Já fiz academia hoje cedo. Tá Você vai me elogiar? Ótimo. Muito bem, meu amor. Muito bem, meu amor. Parabéns. Tá, nossa, a caixinha do amor tá cheia já. Nós não vamos falar das linguagens do amor porque não vai dar tempo. Mas fica aí como dica de bibliografia para vocês lerem. Quem não sabe o que é isso, ajuda bastante. Mas então, esse amor que se alimenta num compromisso. Um compromisso de amar aquela pessoa cada dia mais. E é muito bom, então, já nessa fase de namoro, que a gente falando do namoro, que a gente entenda essas fases. E que ele
para que viva bem, que entenda aquilo também, que nossas filhas e os nossos filhos chegarão nesse momento também e precisaremos dizer isso com toda a clareza para elas e para eles. Isso mesmo que o nosso relacionamento não tenha dado certo. Ai, Fábio, às vezes, olha, o meu casamento não deu certo, você está falando disso tudo, isso soa para mim como uma certa nostalgia. De fato, passar por uma separação, por uma ruptura é traumático, vocês saberiam dizer isso, quem já passou por isso saberia dizer isso melhor do que eu. O que não impede de nós retomarmos e acreditarmos nisso, para, se possível, corrigir, para ensinar os nossos filhos, para recomeçar uma vida na medida em que se desejar e que isso seja possível, ou seja, sempre é tempo. Sempre é tempo para retomar esse caminho. Então, ouvindo o Fábio falar tudo isso, parece que o nosso relacionamento sempre foi lindo e maravilhoso. Claro que não. A dificuldade existe em qualquer relacionamento. Ontem a gente estava numa palestra e muitas vezes nós falávamos na palestra e muitas vezes a gente olha para o vizinho, olha para a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho é mais bonita que a minha. E às vezes a gente tem que tomar cuidado com essa régua de comparação que a gente faz. Porque a grama do vizinho, eu sempre digo isso, ela pode ser sintética. E a nossa grama pode ser real. E uma grama real, ela fica feia, com o inverno ela fica amarela, depois passa-se o tempo, ela fica verde de novo. E o nosso relacionamento, né, Fábio, foi assim. Nós éramos 2 jovens, casados, que viemos morar em São Paulo, há 32 anos atrás, com todas as dificuldades que tínhamos na época. Claro que ainda temos dificuldades. Então, tudo isso que a gente fala hoje, ou que está no nosso livro, que nós escrevemos, são dificuldades reais. Que nós somos a cada dia, se entregando mais, dando certo, igual o Fábio disse, com muitos erros, com alguns acertos, mas é ali, no dia a dia, que a gente aprende, que a gente se entrega, olha, tudo bem, eu errei, mas eu quero continuar. Então essa dificuldade existe em qualquer relacionamento. Não vamos pensar que, nossa, os filhos da fulana são tão bonitinhos, todos sentadinhos, não dão um trabalho, os meus são os capetinhas, né? Não, os filhos da fulana dão trabalho também. Nossa, que lindo é o relacionamento da fulana, eles nunca brigam sim, e tem que brigar. É importante, é claro que ninguém vai ter brigas homéricas, mas é importante uma discussão. É importante porque somos 2 pessoas totalmente diferentes. Um homem e uma mulher que vem de uma criação diferente, que pensa diferente, que tem as suas diferenças. E essas conversas, essas leves discussões que tem que haver, vão se afinando, a gente vai tirando as arestas. Puxa vida, eu nunca pensei que você pensasse assim. Puxa vida, vou refletir um pouco melhor. Ou não, ou tem que ser mais enfático. Olha, aqui, nesse ponto, eu não vou poder abrir mão por conta disso. Tem um santo da nossa devoção, né, São José Maria Escrivá, que sempre dizia, é bom de vez em quando a gente ter uma discussão, porque nós temos o sabor, depois de ter a volta, né? O sabor de ter a desculpa, de ter o reencontro de novo. Se a gente não tem uma certa discussão, a gente é um casal que a gente nunca discutiu, que a gente sempre concordou, eu me preocupo um pouquinho, porque a gente pode entrar numa indiferença. E a indiferença é muito, mas muito pior que uma discussão, que uma briga. A indiferença a gente consegue levar 2 vidas que vão caminhando em paralelo. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque pode acontecer, e já aconteceu algumas vezes na nossa vida, no nosso relacionamento. E aí você percebe que está acontecendo algo e você retoma. Então, por isso que o Fábio fala erros e acertos. Porque, de repente, a gente está imersa num buraco e acha que está tudo bem. Não, esse caminhar, e foi esse caminhar de 32 anos, que a gente passou muitas vezes por coisas e passamos ainda, né? Porque muitas vezes a gente discute, né, Fábio? Sim. Não, a gente sabe disso. Então,
o querer, eu sempre falo que é uma palavra tão pequena, mas significa tanto na nossa vida. Eu quero. Mas não é um querer, eu quero. Não, tem que ser um querer. Não, eu quero. Quantas vezes eu atendo pessoas em mentoria, a maioria são mulheres, e elas falam assim, André, eu quero sim, mas sozinha eu não consigo. Por quê? Porque nós somos seres interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. E muitas vezes, a maioria das vezes, precisamos de ajuda. E esse caminhar nosso, nós somos muito, mas muito ajudados. E por isso que a gente quis fazer esse livro, por isso que a gente faz palestra, porque nós desejamos passar essa ajuda que tivemos agora, temos um pouquinho mais de experiência, ajudar pessoas. É isso que a gente gosta muito de fazer, é ajudar. Porque sempre que tinha uma dificuldade na nossa relação, sempre aparecia alguém para nos ajudar. Então nós éramos duas pessoas, eu tinha 17 anos e o Fábio tinha 21. Casamos, viemos morar em São Paulo. Não tínhamos religião, aliás, eu tinha uma religião que não era a religião católica, o Fábio eu falo que ele era gnomo, porque ele fala que ele era agnóstico, então eu já falo que ele era gnomo. E aí começamos um relacionamento que eu falo que tinha 99% de chance de dar errado. Uma adolescente de 17 anos, porque há 17 anos a gente é adolescente. E o Fábio saiu numa adolescência com 21 anos. Morávamos aqui em São Paulo, longe da família, a 500 quilômetros, e assim começamos a nossa vida. E foram surgindo no nosso caminhar pessoas que hoje nós sabemos que foram enviadas por Deus, que estavam ali no momento que a gente precisava, estava ali presente. Então, esse foi o nosso caminhar, o nosso começar. Ontem mesmo tinha uma mãe nesse encontro que me disse assim, nossa, Andréia, eu achei que vocês tivessem nascido já de berço católico, que vocês tiveram uma caminhada tão tranquila, mal sabe ela, né? Como dizia meu avô, muitas vezes a gente vê a pinga que o outro toma, mas não vê os tombos que ele leva, né? Então é isso, são vários tombos. Então essa ajuda foi de grande valor para que nós pudéssemos estar aqui hoje num relacionamento de 32 anos, né? Exatamente. Bom, e falar um pouco de casamento, né? Hoje, talvez tenha uma dificuldade que muitas pessoas se enfrentam, achar que tem que estar tudo construído, ou seja, você tem que ter um apartamento, 2 carros, etc, uma vida completamente tranquila para poder casar. Tudo bem, respeito quem pensa assim, mas o gostoso também é você construir isso junto ali, 2 crianças mesmo ali, vestidas de noivos, né? Então, vocês podem ver que não estávamos mentindo. E eu lembro quando nós viemos para São Paulo, eu era funcionário da Justiça, ainda não tinha terminado a faculdade, aluguei um apartamentozinho lá no Cambuci, e para pintar o apartamento para nós nos darmos, eu contratei o próprio porteiro do prédio que eu morava anteriormente. E o André nem tinha visto o apartamento ainda, não tinha nem visto, ele simplesmente confiou. E chegamos lá com a mudança. Claro, o pintor não era muito especialista no assunto, né? Fechou a porta com a tinta molhada, chegamos lá, a porta não abria. E aí, chegando com os poucos móveis que a gente tinha, André para conhecer o apartamento, e como que eu abri? Com uma pesada na porta, claro. E já vendo aquilo, então, se esforçando para achar que estava tudo super legal. E hoje, olhar isso para trás, é de fato super legal, né? Depois que nasceu a nossa primeira filha, ainda nesse apartamento, a primeira vez que foi no pediatra foi um táxi Fiat 147 cheirando gasolina, né? E essas coisas, esses perrengues, vamos assim dizer, vão construindo uma história. Então não precisa ter tudo para dar esse passo. E tudo isso é história. Muito disso vocês podem. É gostoso olhar para trás e ver uma história que se constrói junto. O casamento tem muito disso, né? Tem muito disso. Mas você fala assim, olha, mas teve alguma coisa além desses perrengues, teve alguma coisa que aconteceu com vocês que tenha meio que corrigido? André acabou de falar que 99% de chance de dar errado.
não sei se vocês vieram na palestra anterior do Dr. Jorge, mas tem uma frase dele que, eu confesso para vocês, tudo foi muito marcante, foi maravilhoso tudo que ele falou, acho que nunca aprendi tanto em tão pouco tempo, mas teve a leitura que eu fiz é essa, se estiver errado vocês me corrijam depois, mas ele dizia que, ele falava dos contrastes, né? Dois diferentes, opostos, ou se anulam ou se destroem, alguma coisa assim, positivo, negativo, branco, preto, etc, etc. E homem e mulher no casamento. Falei, epa, né? E por isso que precisa de um terceiro, né? Ele fala introduzir Deus nessa relação. Achei muito. Isso teve lógico, a gente já podia ter ouvido isso de uma outra maneira, mas dito com essa clareza que ele falou, que eu confesso que isso foi muito marcante para mim. E de fato foi isso, porque a gente conta no nosso livro como que eu trabalhando já no tribunal, fui trabalhar no gabinete do Dr. Barretinho Fonseca, isso está no nosso livro, e foi ele que nos levou para redescobrir a fé. Levou a Andréia a assistir uma missa no mosteiro beneditino, depois eles eram muito acolhedores, pudemos ficar hospedados lá. A Andréia acordou 4 da manhã para ver as orações dos monges. Eu falei, não vou levantar essa hora nem a pau, que a cama está muito legal, mas ela foi lá nas orações das 4 horas da manhã, me chamava para as palestras na casa dele, ou seja, de certo modo, nos apresentou Deus. No fundo é isso. Bento XVI, ele tem uma frase dessas, que é assim, quem não dá Deus, dá muito pouco. De certo modo, a dona Estela e o Barretinho, já saudoso, já faleceu, nos mostraram esse caminho que foi simplesmente determinante na nossa vida. E talvez um ponto também muito importante nisso tudo, eu lembro que quando nosso segundo filho era recém-nascido, nos chamaram para um curso de orientação familiar, mesmo que hoje o amor matrimonial que muitos já conhecem. E aquilo foi tão fantástico, a gente ver, encarar o relacionamento conjugal com profissionalismo, ou seja, no sentido de você investir tempo, etc. Aquilo também foi uma fase muito marcante na nossa vida. Foi a virada de chave em que a gente teve, foi nos apresentado Deus, e depois, é claro que não basta só ele entrar na nossa vida, nós temos que cultivar algo, né? E essa foi a virada de chave que nós voltamos para o interior, e o Fábio chegou um dia e falou assim, vamos fazer um curso? O meu segundo filho tinha 15 dias. Eu, com uma boa colher, falei, lógico que não. Como assim, fazer um curso? Você tá louco? Vou levar uma criança de 15 dias num curso? Não, ele foi com um jeitinho, falando. E eu falei, bom, então vai, né? Então vamos nesse raio desse curso. E foi um curso de um amor matrimonial, chamava isso na época, né? Não sei. Em que foi uma virada de chave muito grande para o nosso relacionamento e para e para os filhos, mas primeiro para o relacionamento. Então foi um curso assim que terminou, foram 3 dias, era feito de uma forma diferente, era um intensivo que se fazia sexta, sábado e domingo. E quando chegou no domingo eu falei assim, agradeci muito, falei graças a Deus que eu aceitei vir nesse curso, porque ali foi a mudança do nosso relacionamento. Que poderia dar errado? Lógico que poderia. Pode dar errado, ainda pode. A gente luta para não. Mas naquela época, com 2 filhos pequenos, a gente era super novo ainda, morando numa cidade do interior. Então tivemos as bases. Por isso que eu falo assim, que quando precisamos, sempre alguma coisa acontecia para nos ajudar. Sempre algo aparecia, esse desembargador, depois veio esses amigos que convidaram para esse curso. E detalhe, hein, a gente não tinha dinheiro para pagar o curso. Era uma coisa que eu falei assim, bom, se eu não convenci ele porque o bebê tem 15 dias, eu vou convencê-lo porque a gente não tem dinheiro para pagar o curso. Falei, Fábio, mas como que a gente vai pagar? Nosso financeiro não permite pagar esse curso. Não sabe o que é? Eu ganhei uma bolsa. Falei, agora eu vou ter que fazer o curso, né? Então, sabe, são detalhes que hoje a gente olha e como foi construído. Era de 50% só a bolsa. Você não me contou, tá me contando agora, hein? Mas são detalhes que hoje nós paramos e pensamos, e vocês também. Quantos detalhes aconteceram na vida de vocês, de solteira, depois de casado, depois que a gente tem filhos? Quantos detalhes Deus nos presenteia? Eu sempre digo assim,
que nós somos seres humanos e todos nós, qualquer um, somos egoístas por natureza. Nós temos os nossos egoísmos. E isso vem lá do nosso pecado original. A gente é egoísta. Mas quando a gente tem uma pontinha de generosidade, tem uma pontinha, sabe aquela pontinha? Puxa vida, só isso. Mas para Deus, como dizia minha avó, Deus é um bom pagador. Às vezes a gente dá uma coisinha tão pequena e recebe algo tão grande. Então foi isso que foi acontecendo, as pontinhas de generosidade, porque eu não me considero uma pessoa generosa, pelo contrário, às vezes eu me pego em egoísmos muito grandes. Então, mas às vezes quando a gente vai, vamos lá, uma pontinha, um pouquinho mais, a gente recebe algo muito maior. Então, se a gente para pensar na nossa vida, é assim que acontece. Essas generosidades são transformadas em algo muito grande. Ai, Andréia, lógico que vocês são generosos, vocês têm 11 filhos, você está com falsa modéstia. Não. A generosidade, às vezes, está num casal que tem um filho. Às vezes está num casal que não pôde ter filho. Então, eu sempre digo, a relação de números de filhos e generosidade, a maioria das vezes não bate. Quantas vezes a gente vê um casal tentando ter um filho, faz muita coisa, é uma generosidade muito grande. E às vezes outros não, acabam tendo alguns filhos que nem é generosidade, é porque os filhos acontecem de vir, pode ter um a mais, outro a mais, e nem pensa nessa generosidade. Então essa correlação, ela não existe. Ela não existe. Principalmente quando a gente fala em abertura à vida. As pessoas fazem uma correlação muito rápida. Ah, então a abertura à vida é ter muitos filhos. Não é. Não é. Eu posso ser aberta à vida e não ter nenhum filho. Eu posso ser aberta à vida e ter um filho. Eu posso não ser tão aberta à vida e ter 10 filhos. Então essa correlação de número, ela não é muito, eu falo assim, não é um parâmetro muito bom. O parâmetro muito bom está no nosso coração. Está na nossa intimidade com Deus. Nossa, eu não posso mesmo. E outra coisa, hein? O vizinho não tem nada a ver com isso. Ele pensa o que ele quiser. Quem decide número de filhos é o casal diante de Deus. Sempre é o casal. Ai, não, tá na hora, né? Nossa, você casou, você não teve nenhum filho ainda? Eu falo assim, que as pessoas se intrometem tanto, e às vezes a gente também, sem querer, faz isso. Se você tem filho, é porque você tem filho. Se você não tem filho, é porque você não tem filho. Como assim? Já faz 3 anos que você casou e não tem filho ainda? Aí a mulher aparece grávida. Nossa, mas você tá grávida de novo? Sempre vai ter alguém na nossa vida para falar algo. E muito importante, deixem que as pessoas falem. Isso não pode nos afetar, porque é a minha consciência com o meu marido e com Deus, e acabou. E ninguém tem o direito de dizer nada. Eu lembro que quando a gente foi tendo filhos, que a gente podia ter filhos, e o meu grande drama, quando eu engravidava, era contar que eu estava grávida para minha mãe. Esse era meu grande drama. Não sei se alguém já passou por isso, né? Mas assim, contar que eu estava grávida de novo, eu sabia que eu ia escutar, e eu não queria escutar. Coitada, é muito generosa, mas ela tinha preocupação mais só com a minha saúde. Porque nós temos 11 filhos e são 10 cesáreas. Então ela sabia que o próximo seria uma cesárea, o próximo seria uma cesárea. É óbvio, ela é mãe, e hoje eu sou mãe também de filha que passou por um parto. Então hoje eu entendo a preocupação que ela tinha. E eu sei que eu fiquei grávida da 4ª filha e eu não dormia mais. Porque eu pensava, gente, eu vou ter que contar. Uma hora eu vou ter que contar. E aquele drama, né? E esse assunto vinha na minha cabeça sempre à noite. E aí eu falei, bom, é hoje. Eu preciso me livrar disso, que eu preciso dormir. Peguei o telefone e falei, oi mãe, tudo bem? Ah, deixa eu te falar, a senhora vai ser vó de novo, tá bom? Ela ficou muda, não falou nada. A gente trocou algumas palavras. Ai, tá bom, mãe, tá muito tarde, um beijo. Tchau, amanhã a gente se fala. Minha mãe mora no interior, a 400, 500 quilômetros daqui. Bom, dormi a noite inteira, bem tranquilamente, cumpri a minha missão. No outro dia, toco o telefone, nem existia celular, né? Toco o telefone. Ela falou, Andréia, não sei, essa noite, eu não sei se eu sonhei, não sei se é verdade, né? Mas
você tá grávida? Aí eu tô, mãe, tô sim. Pois é, eu não dormi a noite inteira pensando nisso. Falei, mas eu dormi a noite inteira. Então, eu conto essa história, ela é engraçada, eu até conto minha mãe hoje, ela fica com uma cara feia, assim, me olhando. Por quê? Porque nós somos seres humanos, e nós pensamos sim no que as pessoas vão dizer da gente. Sem querer, a gente tem esse sentimento. Mas quando a gente vai tentando se livrar desse sentimento, que nem sempre nós conseguimos zerá-lo, mas quando a gente vai se livrando desse pensamento do que o outro vai pensar de mim, eu digo para vocês, nós vivemos uma vida mais leve, um relacionamento mais tranquilo, uma criação de filho maravilhosa. Mas a gente pensa assim, lógico que pensa. Sabe quando nós temos os pequenininhos e a gente tem alguma confusão? Ai, o que a fulaninha vai pensar de mim? Eu tive várias vezes esse pensamento, mas várias vezes. Nossa, os filhos da fulaninha ficam todos sentados na minha. Olha que bonitinho, os meus correm, bebe água, pede para ir no banheiro, aquela confusão. Nossa, o que eles vão pensar? Eles pensem o que quiser. Eu sempre falo isso. Pensa o que quiser. Porque vai julgar? Vai. Nem que foi em pensamento, a gente faz isso o tempo todo. E não é às vezes por maldade, é porque o pensamento vem, o julgamento vem, né? Aí que está o grande segredo, né? Ele vem e o que a gente faz com ele? Isso que é importante. Se eu consigo já cortar o meu pensamento, maravilhoso. Agora, se eu dou corda para o meu pensamento, vira um julgamento infinito. E as pessoas nos julgam? Lógico que nos julgam. Eu falo assim, e daí? E daí? Deixe elas julgar. Não tem problema. Isso está no nosso coração, na nossa intimidade com Deus e no relacionamento com o marido ou com a esposa. É isso que é importante. O que eles estão achando, o que Deus está achando de mim agora. Nossa, eu falo assim, quando eu morrer, se tiver um PowerPoint assim, na entrada do céu, eu nem entro. Porque aí vai passar a vida inteira no PowerPoint, aí eu tô enrolada, né? Então é melhor nem ter. Acho que vai ter, hein? É melhor nem ter esse recurso, porque aí a gente brinca lá em casa, fala assim para as crianças, quando eles estão aprontando, já pensou se na porta do céu, São Pedro fala assim, senta aí para você assistir agora. Aí eu falo, nem vou assistir, vou embora. Eu já sei que nessa porta eu não vou passar, né? Mas é isso. O que Deus está pensando de mim naquele momento? É isso que é importante. Não é importante. É claro que as pessoas, muitas pessoas estão para nos ajudar e pode falar sim, com carinho, e a gente pode receber super bem. Ontem mesmo veio uma do meu lado e falou assim, André, eu posso te falar uma coisa, mas eu não queria ser muito chata com você. Falei, pode falar o que você quiser, e se eu não gostar, eu vou te falar que eu não gostei. Porque eu tenho mal de ser muito sincera e às vezes eu tenho que me segurar um pouquinho. E ela veio e falou. Eu falei, muito obrigada. Me deu o nome do que eu tinha que usar. Era que eu estava com um ressecamento labial muito grande. Eu estou com um ressecamento labial muito grande. Ela me chamou do lado e falou assim, esse é super bom. Eu falei, muito. Agradece? Lógico que agradece, porque as pessoas querem nos ajudar. Mas tem pessoas que não querem não, que querem só o julgamento e vamos lá, né? Eu falo assim, tem uma tirinha do Calvin e Haroldo, sabe aquelas tirinhas? E o Calvin vai falando e o Haroldo vira para ele e fala assim, e daí? E daí mesmo, a gente tem que pensar em daí, pense o que quiser. O que vale é a nossa consciência com Deus, né? Muito bem. Bom, antes do moço virar, vocês devem estar vendo tem o nosso casamento ali em cima, aquela outra foto das nossas bodas de prata. A Andréia, ela foi um pouquinho exigente com essas bodas de prata. Falou, ó, vai lá, faz o bispo celebra pra gente. Não, mas Tá eu tinha um álibi, né? Porque eu estava grávida de 7 meses do Álvaro, que está aqui no colégio, que é o mais novo que nós temos. Então, nós estávamos fazendo 25 anos, bodas de prata, e grávida de 7 meses. Então, eu tinha o direito de exigir alguma coisa, né? E ela perguntou mesmo para o Dom Ayrton, na época, bispo em Campinas, Dom Ayrton, você já fez alguma celebração de bodas de prata em que a mulher está grávida? Ele, muito delicadamente, falou, olha, minha filha, para tudo tem a primeira vez na vida. E enquanto ele estava se preparando para celebrar a missa, ele me perguntou, vocês trouxeram novas alianças?
Eu pensei, meu Deus, nem sabia que existia essa possibilidade de trocar alianças. Não tinha né? nem dinheiro para isso, né? Felizmente, a Andréia tinha ficado a semana inteira falando, Fábio, você já levou as alianças para polir? Não, ainda não, mas vou levar, vou levar. Por fim, quase não ficou pronta. Não sei se isso acontece na casa de vocês, mas lá em casa às vezes acontece isso. Quase que essas alianças não ficaram prontas. E quando ele me perguntou, eu falei, não são novas, mas eu mandei polir. E ele fez uma homilia muito bonita. Ele contou, isso tinha acontecido enquanto ele estava se preparando para celebrar a missa, depois ele contou, falou, olha, ele virou e falou, doutor Fábio, as alianças não são novas, né? Mas estão polidas. Ele falou, assim deve ser o casamento. Sempre o mesmo, mas cada vez mais polido, cada vez com mais brilho. Foi assim, aquilo foi muito marcante, o tom carinhoso em que ele nos passou isso. Muito bem, mas falando de casamento, e depois vem os frutos disso, né? Não, esse daí... Não. Esse aí é um vídeo que a Janaína gosta muito, mas eu não vou passar hoje, viu, Janaína? Fica tranquila. Não, é que não tem o som, né? Tá bem. Não, pode pular. É porque também eu falei da Julia Roberts, eu tinha que colocar o Richard Gere para ela também, porque ela também tem o seu crush. Então... Não, a gente tá brincando. Não, mas é que a gente usa esse vídeo, esse pedacinho em que quando a gente faz palestras sobre casamento, que não é o caso aqui, a gente acaba passando essa cena desse filme, porque nós gostamos bastante de, durante as nossas palestras, passar cena de filmes, porque é uma coisa, acaba ficando, marca pra gente, e a gente lembra daquele assunto, né? Então, essa é uma cena que eu passei uma vez no clube, em que nós demos uma palestra e a Janaína estava presente, e ela falou assim, Andréia, agora você acabou com todo o casamento, né? Você passa esse homem aí subindo a escada rolante com smoking e uma rosa, né? Então, por isso que a gente brinca, tem essa cena aqui desse filme, mas pode pular. Ih, olha lá, me contrariaram. Eita, sem som, né? Esse é um filme que acho que todo mundo conhece, né? É o Dança Comigo. Então a gente usa eu tenho nessa palestra umas 3 cenas desse filme, porque, claro, ele está passando por um risco muito grande, quase uma traição, não chegou a ser uma traição, em que ele vai dançar, né? E a mulher não gosta de dançar. E no final do filme acontece essa cena e tem um dizeres do ator, do personagem, que eu gosto muito, que ele tá aí para ir para dança, né, com outras pessoas, e a mulher está trabalhando, e ele fala assim, não, eu não posso ir. Não, por que você não foi na sua festa? Ele diz para ela, não, eu não posso ir. Para dançar eu preciso de um par, e meu par está aqui na minha frente, que seria a mulher dele, né? E ela fala, eu não sei dançar. E ele diz para ela, você dança comigo há 15 anos. Então o relacionamento é assim, que muitas vezes nós temos o nosso par do nosso lado e nós estamos há vários anos com esse par, então nós estamos dançando a vida, o relacionamento que tem altos e baixos. Por isso que eu gosto dessa cena e a Janaína fica brava quando eu passo, porque ela fala que assim é um pouco meio incomparável, né? Pode passar, vamos falar dos filhos agora. Tá bom, mas se vocês fizerem, se você investir num relacionamento, aí vem isso, né? Olha isso. Pois é, aqui então são um pouquinho dos filhos nessa apresentação
não tem todos. E muitas vezes a gente coloca, muitas vezes não. Nas nossas apresentações, o Fábio sempre fala isso no começo, mas ele não falou hoje. Por que a gente usa nossas fotos, né? Fotos dos nossos filhos, fotos do nosso casamento, porque a gente é mais metido, né? Porque a gente tem bastante filho. Não é por isso, né, Fábio? Não, eu muito antigamente montava aqueles PowerPoint com aquelas imagens que você baixava e tal, eu sempre ficava com a dúvida, nossa, isso aqui deve estar um show de violação de direito à imagem dos outros. Nem sei como que... Então, entre parecer metido ou ficar violando o direito à imagem dos outros, talvez pela minha profissão eu prefiro parecer metido, mas não correr o risco de violar direito autoral da foto, etc, etc. É só esse o motivo que a gente acaba utilizando. Bom, nós já nos estendemos um pouco, né? Depois também eu gostaria, se vocês quiserem, abrir para perguntas, mas com relação aos filhos, tem muita coisa que poderíamos dizer, mas eu queria só pensar com aquilo que a Andréia falou, daquele curso que fizemos de orientação familiar, e lá nós pegamos pelo menos alguns hábitos de conversar periodicamente, e aquilo que a Andréia sempre fala no perfil dela, da nossa reunião semanal. Uma reunião semanal para falar de muitos assuntos, mas sempre a pauta tem muito dos filhos ali toda semana. Olha, se eu tivesse que deixar alguma recomendação, é que vocês adquiram o hábito de ter essa reunião de trabalho periodicamente, se possível semanal. Isso vai fazer toda a diferença. E para falar não só dos filhos, falar também do nosso relacionamento, falar das relações íntimas. Ah, não, Fábio, que isso? Sim, falar das relações íntimas, falar o que está bem, falar o que não está bem, falar da educação de cada um dos filhos, etc. Então, poderíamos falar muitas coisas, mas se vocês adquirirem o hábito dessa reunião semanal, eu já estaria muito contente nesse ponto, né? Mas falando um pouquinho dos filhos, a gente tem que pensar, os nossos filhos não estão para atrapalhar a nossa vida. Muito pelo contrário. Filho não pode atrapalhar, filho acrescenta. E quando nós pensamos assim, como flui uma família? Então, quando nós casamos, eu tinha 17 anos e o Fábio 21, logo veio a Carol. Então, eu fui mãe aos 17 anos. E fui a primeira vez no pediatra com a Carol, uma menina de 17 anos com um bebê de 15 dias no colo. E esse pediatra, era um senhor, foi assim uma frase que ele usou para mim que foi marcante para minha vida toda. Ele disse assim: filho não atrapalha. Filho a gente coloca debaixo do braço e carrega. Então, eu, escutando isso naquela época, né, porque a gente quer moldar a nossa vida em função dos filhos. E tem que ser bem ao contrário, né? Os filhos têm que ser inseridos no nosso relacionamento. O relacionamento já existe, o marido e a mulher, e vem os filhos. Então, muitas vezes nós mães deixamos o nosso relacionamento de lado e nos dedicamos só aos filhos. E isso é um perigo muito grande no relacionamento. Esquecer aquele que é o pai e se dedicar 100% ao filho. É claro que quando eles são recém-nascidos, a gente vai ter uma dedicação, eu falo que 120% do nosso tempo vai ser deles. Só que como está a nossa ordem do amor? Quem vem primeiro? E quando a gente muda a ordem do amor, a gente pode destruir um relacionamento, a gente pode destruir uma família aos poucos. Mudar, inverter essa ordem é muito sério. Uma vez, o Fábio fez uma pergunta, quando ele atuava um pouquinho no Instagram, porque hoje ele não atua mais, e ele fez essa pergunta: quem vem primeiro? Os filhos ou o marido? A maioria respondeu o marido. E aí ele recebeu uns 2, 3 directs de algumas mães que diziam assim: eu respondi o marido, mas não é isso que eu faço. Porque muitas vezes nós sabemos o que é o certo, mas na prática a gente não faz. E o marido vem em primeiro lugar, a esposa vem em primeiro lugar. A Andressa está louca. Como assim vem em primeiro lugar? Vem em primeiro lugar. Não quer dizer que o tempo maior é dele ou dela.
Muitas vezes o nosso tempo maior são dos filhos, às vezes é do trabalho, às vezes nós vamos ter com o marido ou com a esposa ali meia hora no dia, 1 hora. Mas como que está a nossa ordem, a nossa prioridade? Prioridade não é um tempo maior. Prioridade é aquilo que a gente se dedica até mentalmente. Puxa vida, no meu dia, quantas vezes eu pensei, ou eu pensei, nossa, eu vou fazer isso porque ele gosta, ou vou fazer isso porque ela gosta, ou vou fazer isso para ajudar. Então, como que está a nossa prioridade? Agora, os filhos vão ser para sempre o nosso grande tempo. Eu digo para o Fábio, será que não vai chegar o tempo que nós vamos ficar só nós dois? Eu acho que não, porque cada hora é um filho, cada hora é um neto que chega e está tudo bem. Porque nós temos algum tempinho nessas reuniões que a gente costuma conversar diariamente. André, é muito difícil, é lógico que é difícil. Tudo custa. Casar custa, ficar solteiro custa, educar filho custa, ter filho custa, não ter filho também custa. Então tudo custa. Vamos pôr ali na balança qual é a nossa prioridade. Então isso é uma coisa que nós aprendemos lá atrás, graças a Deus que foi cedo, não foi tarde, e queremos transmitir que isso é uma coisa verdadeira. Se temos essa ordem do amor bem definida na nossa vida, a família acaba fluindo melhor. E muitas vezes os filhos, muitas vezes não, todas as vezes os filhos nos dão trabalho. Porque eles são bebês recém-nascidos, porque eles são crianças de 2 anos, porque depois eles entram na fase dos 7 anos, depois eles entram na pré-adolescência, depois eles entram na adolescência, depois, quando o casado continua dando trabalho, continua, sabe por quê? Porque nós, mães e pais, queremos a felicidade dos nossos filhos. Qual é a mãe, qual é o pai que não quer isso? Nós queremos homens e mulheres de bem e felizes. Então, um filho casado também é uma preocupação. Será que está tudo bem? Onde é que eu posso ajudar e não posso interferir? Então sempre vai ter essa preocupação. Uma vez eu disse assim para uma amiga, bem quando eu tinha as crianças pequenas que davam um trabalho físico muito grande, eu disse assim, quando a gente chegar no céu a gente vai descansar, né? Ela falou que nada, André, quando a gente chegar no céu, a gente vai rezar pelos que ficaram para poder ir para o céu também. Então o trabalho continua. Eu falei, não me fala isso, não me fala que eu já estou querendo descansar, mas é isso mesmo. Então, será que esse descanso nosso, e na minha parte, era um descanso de egoísmo? Não é um egoísmo? Porque nós podemos descansar carregando pedra. Nós podemos descansar carregando pedregulho. E é importante descansar fazendo algo. Isso é importante. Para que os filhos possam crescer. Mas existem fases que são mais complicadas que as outras. Lógico que existe. Ontem, nesse encontro, uma dizia assim, olha, educar filho é que nem um videogame, né? Cada fase vai ficando mais difícil, mas tem um porém. E esse porém que ela disse, eu achei muito interessante. Só que nós não perdemos as habilidades que nós adquirimos em educar um recém-nascido, um de 2 anos. São habilidades que ficam. E essas habilidades nós podemos usar em qualquer fase. Se a gente resgata um pouquinho lá de trás o que nós passamos, uns deram mais trabalho, outros deram menos, uns não dormiam nunca, um era um sossego, né? Deixava a gente dormir. Em casa foi assim. Cada filho é um filho. Não existe um filho igual ao outro. Pode ser parecido. Pode ter essa característica que o outro também tem, mas não é. Cada um é único, assim como somos únicos também. Assim como nossa família é única. Não existe uma família igual a nossa. Por isso que eu digo, muitas vezes a gente quer copiar as pessoas. E copiar as pessoas não vai nos levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai nos levar à frustração. Eu já fiz isso. Quantas vezes eu quis copiar alguém? Quantas vezes eu quis copiar uma situação? Dá certo? Não dá certo. Agora, se você usa aquela pessoa ou aquele acontecimento como uma inspiração e a adapta para a sua realidade, com certeza pode dar muito certo. Então a gente não tem que copiar, a gente tem que se inspirar. Porque somos únicos e a nossa realidade é única.
Muitas vezes a gente quer ter a realidade do outro, mas não temos. Eu sou casada com esse marido, eu sou casada com essa mulher, eu tenho esses filhos que dão esse trabalho, ou eu tenho essas filhas que não dão trabalho. Então, a nossa realidade é única. Pensar ali, como que é? A minha família é X, é assado. Então é assim que nós vamos levando para frente a educação dos nossos filhos, pensando que eles são únicos e que não tem ninguém nesse mundo que tem essa situação que se parece com esse menino ou com essa menina. E levamos uma educação mais leve, uma maternidade. Uma vez uma amiga dizia assim, gente, eu não sei o que essas mães pensam, maternidade leve. Não existe maternidade leve. Não existe mesmo, porque nós temos trabalho, mas nós podemos aliviar o trabalho da forma que nós conduzimos essa educação ou esse relacionamento. Se a gente sempre vê o copo vazio, a nossa maternidade é pesada. Lógico que é pesada. Agora, se está no meio do copo e a gente sempre tem uma pontinha de esperança, mesmo na confusão. Eu atendo um casal na mentoria que eles chegaram com muitos problemas em educação do filho, em educação de filhos, mas problemas pequenos, problemas que dá para se resolver do dia para a noite. Mas para eles era uma coisa assim tão grande, que eles não conseguiam enxergar que eles tinham filhos muito bons. Eles achavam que os filhos eram os piores filhos que podiam existir. Então esse pensamento, esse olhar que nós temos, muitas vezes o pessimismo, tudo leva pelo pessimismo. Isso não faz ninguém crescer. A gente só cresce com o sofrimento. E deixar os nossos filhos passar pelo sofrimento, pela frustração, é algo muito importante. Sabe aquela mãe, aquele pai que não quer que o filho sofra? Nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho sofra ou que o filho tenha expectativas frustradas. Mas uma educação, como isso é importante. Como é importante ouvir um não. Puxa vida, você esperava que acontecesse isso, mas não aconteceu. Eles crescem com esse sofrimento. E nós crescemos também. Só que só nós crescemos quando a gente aproveita a oportunidade para crescer. Se a gente fica numa reclamação, numa lamúria, num pessimismo, por que comigo? Nossa, mas tem tanta gente, foi acontecer justo comigo. Talvez aconteceu com você para crescer. Para você crescer como pessoa, para os seus filhos crescerem. Então, esse pensamento, uma virada de chave, ela é muito, muito importante na nossa vida de formação dos nossos filhos e no nosso relacionamento. Né? Muito bem. Bom, acho que vocês já estão esperando o segredo, né? O segredo, enfim, não está em grandes coisas como nós vamos falar. De certo modo, os segredos nós já fomos dizendo. Eu costumo dizer que Deus mostra o nosso amor por nós de muitas maneiras. Mas penso que uma das maneiras sempre muito foi marcante na nossa vida é pelas pessoas que coloca no nosso caminho, sempre no momento certo e na hora certa. É incrível a gente notar como esse amor se traduz em pessoas, puxa, como foi importante o que aquela pessoa naquele momento fez na nossa vida. E quando fala de segredo, olha, não vamos revelar nada de um grande segredo, porque o segredo, já que querem e caminhamos para isso, né? É um segredo que podemos dizer em voz alta. Né? O segredo da felicidade conjugal está no cotidiano, não em sonhos. Pode ficar em pé. Você lê, fica em pé, aí é melhor. Está em encontrar a alegria íntima que dá a chegada ao lar. Está no convívio carinhoso com os filhos, no trabalho de todos os dias, em que colabora toda a família. No bom humor perante as dificuldades que é preciso encarar com espírito desportivo. E também no aproveitamento de todos os progressos que nos proporciona a civilização para tornar a casa agradável, a vida mais simples, a formação mais eficaz. Quem falou isso? São José Maria Escrivá. Esse é o segredo.
Esse é o segredo. Hoje foi eu que pensei nisso, sabia? Muito obrigado, gente. Essa foto é antiga, muitas vezes a gente não consegue renovar as fotos, porque nem sempre todos estão presentes. Como eles são adultos, cada um, às vezes, está numa direção, num lado, mas esse dia em que o Álvaro, que hoje tem 7 anos, ainda era um bebê de 7 meses, é a foto que a gente tem com todos, né? Mas eu gosto dessa porque é a muvuca. Então a muvuca é bem o normal. Eu posso voltar, acho que vocês quiser que deixa no segredo ali, para que não tem segredo nenhum, fiquem muito à vontade. Não sei se vamos abrir para perguntas, e também fiquem à vontade, né? O tempo já está adiantado. A intenção dessa palestra, que nós pensamos bastante, foi que a gente sempre vai dar palestra em algum lugar, é animar as famílias, sabe? O mundo já está cheio de coisas ruins. Então, pensar que esse caminhar que a gente vai com dificuldade, ele deve ser feliz. Porque é isso. São os pequenos detalhes na nossa vida, que é uma muvuca, que eu vou contar para vocês que todo dia acontece algo inesperado. São nesses pequenos detalhes que nós somos felizes. Com as dificuldades, com as alegrias, com os erros, com os acertos. É assim que vem a nossa felicidade. E não pensar nunca, por que eu? Muito pelo contrário. Tinha que ser eu. Então vamos caminhando, levando isso para frente. Nós somos mães e pais, queremos que os nossos filhos, qual é a mãe, qual é o pai que não quer que o filho atinja o céu? Né? E vamos caminhando para isso, vamos construindo esse querer. Mas um detalhe muito, muito importante nessa muvuca que a gente vive no nosso dia a dia, porque todos vivemos, e nós piores ainda, né? Porque deixamos o interior e viemos para uma capital sem saber o que íamos enfrentar. Eu digo assim, nunca vocês esqueçam o bom humor. Porque isso faz uma diferença muito grande. Sabe naquele dia que tudo deu errado? O café da manhã não saiu, a menina derrubou o leite no uniforme, não tem uniforme para ir para a escola, eu estou atrasada, eu vou levar a maior bronca do chefe. Não deixar que isso pese no dia a dia. Pesa, lógico que pesa, mas se a gente tem umas sacadinhas de bom humor, uma coisa que a gente consegue deixar o ambiente mais leve, sabe quem é o primeiro a se beneficiar com o bom humor? Somos nós. Não é o outro que está do nosso lado, somos nós. Que o nosso fígado agradece. Sabe, aquela raiva que a gente... Para com isso, não precisa. É claro que alguns dias vamos ter, mas é o cair e levantar. O importante não é não cair. O importante é se levantar sempre e cada vez mais rápido. José. Muito bem, precisa levar o microfone para... Acho que sim, leva lá para ele. Tá aqui para a Verônica, ela leva lá, ó, e a gente fica com um só. Ah, tá bom. Não, ele vai perguntar para você. Acho que não. Muito obrigado, Fábio Andreia, espetáculo. Eu queria só comentar uma parte que vocês falaram do humor e dar um exemplo que vocês nos deram no domingo. Que a gente foi para o batizado de uma menina do 3º ano, foi um batizado super emotivo. E era dia, depois do batizado, a gente foi almoçar e eu tentando pegar spoilers da palestra de hoje do Fábio. O Fábio comentou, estavam falando sobre como é que é em casa e as dificuldades com os seus filhos. Ele respondeu para mim, não, José, a gente não teve assim, muitas dificuldades, a gente nunca teve os 11 todos em casa. Aí se eu teve 9, 8, então, ficou 9, 8 tranquilo, 11 já é outro patamar. Então eu acho que esse encarar a vida desse jeito e com aquela simplicidade, com aquele bom humor,
Isso ficou gravado porque, bom, isso é como a gente vê esse copo cheio e não meio vazio. Então, obrigado a vocês aí pelo testemunho. Mas aí era fácil ter bom humor, porque ele tinha escolhido um vinho delicioso. Então, eu já tinha tomado a segunda taça, aí foi mais fácil. Essa não contou. Tá bem, olha, se vocês... a Verônica pediu para dizer que se quiserem a gente pode também fazer uma dedicatória nos livros, mas aí eu posso lembrar daquele sonho meu, né? Aí Deixa eu contar. você vai contar meu sonho, tá vendo? A colérica Não, é a assim. gente sempre fala assim, ó, porque um relacionamento de um homem e de uma mulher, que são pessoas que têm cérebro diferente, que pensam diferente, que se comunicam diferente, mas é a complementariedade disso que faz um relacionamento maravilhoso. Então, nós estávamos sentados, acertando alguns pontos, o que a gente ia contar, o que a gente não ia contar, se podia falar isso, não podia, e eu muito mais rígida, então estava com meus pontinhos lá, né? Falei, Fábio, você precisa escutar meus pontos, né? Então falei meus pontos todos para ele falou assim, não, espera que eu também tenha alguma coisa para falar. Tá bom, então eu falei todos os meus pontos, tá? E falei, e o que você achou? Não, tá bom, agora eu vou falar. Falei, tá bom, então agora você fala o que você pensou em falar. Não, André, sabe o que é? É que eu tenho medo das pessoas quererem que eu coloque o nome no livro e eu não saber o nome das pessoas. Eu falei, mas peraí, nós vamos dar uma palestra e você tá com medo de não saber o nome da pessoa? Pergunta! Não, mas a pessoa vai me chamar pelo nome? Como assim eu não vou saber o nome da pessoa? Eu falei, não, nós estamos aqui para resolver uma palestra e você vem com essa preocupação. Olha que legal, é a complementariedade, né? Porque um tem uma preocupação que às vezes o outro não tá nem aí. E eu lá apavorada com a palestra, e o Fábio não tem essa preocupação da palestra, e para ele estava tudo bem. Então eu sempre digo que o sexo masculino e o sexo feminino se dá muito bem porque são complementares. A gente precisa disso num relacionamento, a gente precisa dessa complementariedade na educação dos nossos filhos, em que o pai tem uma visão, absurda, que pode... Epa, cadê meu microfone? E a mãe tem uma visão que não pode, né? Não pode nunca. E esses dois pensamentos se complementam para que o filho cresça forte, com fortaleza. Então, é nisso que temos que trabalhar. Por isso que eu digo, discussões são sadias. São sadias em que eu posso mostrar o meu. Eu vou contar uma coisinha bem rápida, tá? Eu juro que é rapidinho. Nós tivemos uma divergência muito grande quando os meninos começaram a entrar na pré-adolescência e adolescência. Nós morávamos em Campinas, em que é uma cidade também bem violenta, não posso mentir para vocês, não é nada mar de rosas, muito pelo contrário. E nós morávamos em um bairro em que tudo tem que se fazer de carro ou de transporte público, não dá para ir a pé. O Fábio ia a pé em alguns lugares, mas não dá. Um dia ele chegou para mim e falou assim, André, os meninos precisam andar de ônibus. Eu, o quê? Você tá louco? Imagina, Fábio, é uma cidade super violenta, no ônibus tem de tudo. E aí comecei um discurso assim. Ele falou assim, então, mas eles precisam crescer, então eles precisam andar de ônibus. E eu dava todos os argumentos possíveis e imaginários que eles não iam andar de ônibus. Eu levo. André, mas você não vai poder levar pro resto da vida, eles vão ter que ser homens fortes. Não. Aí, passava-se um mês, daí a pouco vinha o Fábio de novo. André, os meninos precisam andar de ônibus. E eu assim, apavo, como assim andar de ônibus? Não vai andar de ônibus, aqui é perigoso, a gente mora perto de uma comunidade, e não sei o que tem. Não andava de ônibus. Aí o Fábio vinha de novo, Andréia, os meninos precisam andar de ônibus. Eu falei, então por que eles precisam andar de ônibus? Então ele veio com toda a explicação. Claro que eu tive que ceder, e aí fizemos um plano de ação, em que o Fábio acompanhou os meninos em algumas viagens de ônibus, né? E a gente sempre instruía como que tinha que ser e como que tinha que não. Por isso que eu falo que nós mães somos mais, a gente quer segurar mais, quer o filho debaixo da asa. Só que a gente tem que soltar os nossos filhos, eles têm que ser homens bons. E para ser homens bons, mulheres boas, eles têm que aprender. É claro, com todo cuidado, mas tem que soltar.
Não adianta. E eu dizia assim para os meninos, ai, vocês tomam cuidado, vocês vão entrar no ônibus. Aí eu tenho um que é danado, né, que hoje ele já é adulto. Ele dizia assim, mãe, eu entro no ônibus, eu viro meu boné para trás e as pessoas que têm medo de mim não sou eu que tenho medo delas. Mas não foi tão romântico assim. A primeira pegou o ônibus para ir no dentista e depois desceu no ponto, era muito próximo. E aí o que ela fez para voltar? Entrou no mesmo ponto. Foi parar lá no aeroporto. 40 minutos de carro para ir buscar depois. E da primeira até a quinta, todos se perderam. O mais crítico foi a Cessi, que pegou e ainda acabou a bateria do celular. De repente, essa menina não chegava, a André num retiro, um telefone estranho me ligando. E eu falei, meu Deus, olha, peraí que a sua filha, Ana Cecília, eu falei, meu Deus, né? Meu Deus, e a André no retiro. Ela vai falar, pai, eu me perdi e tal. Tá bom, vai lá no final da cidade buscar de novo o celular do motorista do ônibus que estava chegando no último ponto. Então, é claro que é duro, mas os filhos vão... Hoje a gente brinca com essas histórias lá em casa, né? Porque eles vão crescendo. Então, passar por dificuldade faz eles crescerem. E essas duas se perderam e o Fábio foi buscar. E tem as duas do meio, que elas são muito próximas, elas se perderam também, me ligaram, mãe, a gente está perdida. Eu estava tão brava aquele dia, já tinha tanta coisa para fazer, eu falei assim, do jeito que vocês foram, vocês voltam. Elas falam assim, tá vendo, vocês protegeram essas duas, mas quando a gente se perdeu, você mandou a gente se virar, você não foi atrás da gente. Tá bem, bom, todos temos que trabalhar, já nos estendemos demais. Bom, muito obrigado então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. E o Dilon. Posso colocar o Dilon também ou não? Pode. Vai ficar super final. Quem quiser perguntar, a gente está com tempo disponível, fiquem tranquilos, tá bom? Como desliga isso? Você que escreve, não? Sim, eu escrevo. Se quiserem, eu escrevo. Vai. Fala, eu já falei para aliviar ele, né?